tenho o privilégio de trazer a mensagem do Senhor para os irmãos, o convite aí do reverendo Rafael, que está aqui presente conosco. O pastor tira férias, irmãos, mas o culto não faz parte dessas férias, viu? O culto é o serviço eterno e permanente que nós prestamos ao Senhor, nosso Deus. Nós vamos meditar hoje, irmãos, uma mensagem que eu ministrei para a nossa igreja lá em Limeira, em 2 aos Coríntios, no capítulo 13. É um texto que nos chama a esse autoexame que lemos aqui, tanto no Salmo 139, como em outros textos, a necessidade de sermos sondados pelo Senhor, e por meio do Senhor, sondarmos a nós mesmos. Então nós vamos meditar nesse texto, no capítulo 13, nós vamos enfocar nos versículos 5 a 10, mas eu lerei desde o versículo 1, porque isso permite que os irmãos peguem aqui melhor o contexto daquilo que Paulo estava tratando, para a gente entender aqui com mais precisão a mensagem de Paulo para nós. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento. Eu pedi ao reverendo Rafael para nos conduzir nessa oração, suplicando ao Senhor pela iluminação do Espírito dele. A gente não pede para que Deus nos inspire, porque inspirado é o texto bíblico, mas nós pedimos para que o Senhor nos ilumine, para que Ele abra os nossos olhos, nos dê compreensão daquilo que Ele já inspirou, já revelou na palavra dele. Oremos. Dessa palavra que precisamos. É por essa palavra que o Espírito Santo, Senhor, nos dá crescimento, fortalecimento e abre o nosso coração, Senhor, para que nós vivamos de modo agradável a Ti mesmo. Ó Deus, nós sabemos que nesta palavra contém a Tua palavra completamente. A Bíblia é a Tua palavra, Senhor. E esta palavra, Senhor, nem sempre é ouvida e atendida por nós por causa da dureza do nosso coração. Por isso, rogamos-te, ó Deus bendito, que mais uma vez o Senhor ilumine e vença as barreiras do nosso coração, para que amemos a verdade a qual seremos instruídos. Sim, nesta noite, Senhor, o Teu Espírito crave em nosso coração aquilo que é a Tua palavra, Deus. Nós te bendizemos porque esta palavra, que é a Tua palavra, está o tempo todo acessível a nós. Mas quando pregado, Senhor, é como se o Senhor falasse conosco. Nesta noite, o reverendo Anderson Vox Day, ele é a voz de Deus no coração do Teu povo. Portanto, Senhor, que o Senhor use e o encha do Teu Espírito Santo para comunicar ao Teu povo as correções necessárias do nosso coração. Nós te bendizemos, Senhor, porque somos disciplinados, e somos porque somos filhos, porque bastardos não sofrem disciplina. E te louvamos por isso, ó Deus, reconhecendo a Tua bondade em falar conosco, como falarás hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu farei a leitura na NVI. Eu não sei qual a Bíblia que vocês estão usando aqui, se é a NVI, se é a ARA, como padrão, né? Eu farei a leitura aqui na NVI, eu não me atentei para esse detalhe aqui, ok? Então farei a leitura desde o versículo 1, capítulo 13 de 2 aos Coríntios, ok? Até o versículo 10, tá? Então 2 aos Coríntios 13, de 1 a 10, diz a palavra do Senhor: esta é a minha terceira visita a vocês. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza,
mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escrevo essas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Amém. Meus irmãos, mais um ano se passou e esse ano passou com um piscar de olhos. Essa época do ano é comum as empresas fazerem balanços e nós muitas vezes ficamos já aguardando aí a temporada de declaração do imposto de renda. E diante disso, irmãos, diante de um novo ano que nós iniciamos há poucos dias, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Qual foi a última vez que você fez um balanço da sua fé? Qual foi a última vez que você realmente examinou a sua fé diante da palavra do Senhor? Aqui no contexto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aqui no capítulo 3, nós encontramos Paulo desafiando a igreja de Corinto a esse autoexame profundo da sua fé e do seu comportamento na igreja. Veja que Paulo aqui não se contentava com as aparências, mas ele insiste aqui para que os crentes testem a si mesmos para verificar se a fé deles em Cristo é genuína, é verdadeira, é profunda. E essa mensagem, irmãos, ela é extremamente relevante e urgente para nós, porque nós vivemos em uma cultura acelerada, agitada, extremamente ocupada com um monte de coisas, a maioria sem nenhuma serventia real para as nossas vidas, especialmente para as nossas vidas espirituais. E numa cultura tão acelerada e ocupada, nós raramente paramos para avaliar nós mesmos, e especialmente parar para avaliar a nossa vida espiritual diante da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Mas os puritanos, irmãos, eles que tinham uma paixão pela santidade, eles viam a necessidade do autoexame como algo indispensável para o relacionamento deles com Deus, para o crescimento deles na fé. E por causa disso eles desenvolveram de maneira muito zelosa a disciplina, o hábito do autoexame, para que eles pudessem examinar-se a si mesmos e pudessem verificar áreas de fraqueza, pecados para que eles se arrependessem, e as suas necessidades de crescimento espiritual. William Seeker, ele escreve e diz que o autoexame é o caminho mais rápido para a perfeição, para o autoaperfeiçoamento, que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto. Matthew Mead, ele escreveu o seguinte: não há dever maior incumbido a um cristão do que frequentes provas de si mesmo e do seu estado
pela medida das verdades presentes. Quando a palavra do Senhor é falada e a verdade é revelada, então levá-la ao coração e provar nossos espíritos e condição por ela é um grande dever. Esse é o significado daquela passagem na segunda epístola aos Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. A necessidade do autoexame diante da palavra do Senhor. Um outro puritano, Richard Anlin, ele sugere o seguinte autoexame para nós: diga ao seu coração como vai a minha vida. A minha alma prospera? Os meus caminhos são tais que agradam ao Senhor? Qual é a minha expectativa e minha esperança? Qual é o objetivo e o propósito da minha vida? É para que Cristo seja engrandecido por mim e para que eu seja feito participante da sua santidade e mostre suas virtudes em minha geração? Então veja, irmãos, que essas 3 citações desses puritanos mostram que o autoexame é uma prática piedosa, essencial para a nossa jornada cristã, para a nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que poderia ser mais importante do que parar e examinar como está a nossa vida espiritual, como está a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua obra, e como temos reagido a tudo isso em nossa vida. É por isso, irmãos, que ao início de mais um ano, nós vamos refletir sobre examinando o próprio coração. Examinando o próprio coração. Eu queria destacar algumas coisas de maneira geral nesse texto, para depois a gente pegar algumas partes que eu julgo sejam mais relevantes aqui para a nossa aplicação e então trazermos a prática dela para as nossas vidas. Veja que o apóstolo Paulo aqui nesse texto, irmãos, está no versículo 5 em diante, a partir do qual nós vamos focar. Ele está ordenando à igreja aqui, ele faz isso por 2 vezes nesse versículo 1, ele ordena para que nós nos examinemos, ele ordena para que nós nos provemos, e ele vai dizer que nós devemos nos provar para percebermos se Cristo está em nós, se Ele vive em nós. Como cristãos, eles deveriam ver a imagem de Cristo sendo formada neles, como evidência da habitação de Cristo neles. Então Paulo chama a eles e a nós para esse autoexame, e esse autoexame, ele tem nome. Se fosse na nossa época, diríamos que ele tinha CPF, é Jesus Cristo, é o Senhor, nós precisamos olhar Ele presente em nós. E veja que então o apóstolo Paulo chama eles para esse autoexame, e esse autoexame está no contexto aqui em que aqueles irmãos estavam, na verdade, examinando a Paulo, provando a Paulo, exigindo provas dele, e Paulo então volta-se para eles e diz que eles deveriam provar a si mesmos, na verdade, e que ao provarem a si mesmos, Paulo diz aí no versículo 6, e espero que saibam que nós não somos reprovados. Mas como assim? Paulo está dizendo para eles provarem a si mesmos, para depois saberem que ele e os demais não eram reprovados? Como assim? O que fica evidente aqui no texto, irmãos, é que diante dessa contestação que esses coríntios faziam para o apóstolo Paulo, Paulo está dizendo que quando vocês se examinarem a si mesmos, verem Cristo em vocês, verem a genuína fé que vocês receberam por meio da pregação do Evangelho que eu, Paulo, preguei a vocês, e vocês chegarem à constatação de que de fato são cristãos, vocês vão ter aí a prova que vocês esperam de mim. Eu, Paulo, preguei o Evangelho verdadeiro, e é por isso que vocês se tornaram cristãos. Então vocês vão perceber que não somos reprovados,
porque o evangelho pregado a vocês é prova de que fomos aprovados pelo Senhor, porque somos fiéis e zelosos nessa pregação do evangelho. E Paulo mostra então essa preocupação com eles, para que eles vivessem de maneira adequada essa fé em Cristo, não praticando nenhum mal, fazendo sempre aquilo que é certo. Ele vai dizer aí no versículo 7. E então ele diz, mais ao final aí desse versículo 7, assim: embora pareça que tenhamos falhado. Veja aqui que Paulo está demonstrando a sua preocupação com eles de tal forma, para que eles vivessem a fé cristã de maneira coerente, condizente, que Paulo chega ao ponto de dizer que ele está tão preocupado com eles, para eles viverem de maneira santa a fé cristã, que ele diz assim: embora isso possa parecer que a gente tenha sido reprovado. O que ele quer dizer com isso? Olha, se vocês viverem de maneira correta, vai parecer que toda a minha repreensão para vocês, em 3 cartas, foi falsa, que eu estava errado, mas eu prefiro que isso aconteça assim, e vocês ajam corretamente como cristãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que no versículo 8 ele vai dizer: pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Ou seja, se eles viverem a fé cristã da maneira coerente e condizente com o que é esperado deles pela sua profissão de fé, Paulo não terá nada contra eles, não terá nada como julgá-los, avaliá-los negativamente, porque ele não pode contra a verdade. Se os cristãos estiverem vivendo na verdade, ele nada pode fazer. E o desejo de Paulo então é que eles possam agir dessa maneira, para que Paulo não possa ir até eles de maneira disciplinatória, nem sei se tem essa palavra, de maneira disciplinar, para julgar os pecados deles, porque eles não estavam, alguns ali pelo menos, não estavam se arrependendo. Então veja, irmãos, que essa ideia, esse é o contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo aos coríntios. E diante desse texto aqui, a gente pode tirar então, e devemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. E uma que salta aqui aos olhos para nós é a necessidade do autoexame. Paulo ordena aqui para que eles e nós nos examinemos. Mas aqui é importante a gente entender que Paulo aqui, ele está dando uma ênfase à necessidade do autoexame. Veja que aqui na NVI, pelo menos, está escrito da seguinte forma: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Só que no texto grego, irmãos, a ordem comum da sentença ou da oração, ela está invertida. A frase está invertida. Porque em grego, por padrão, de algo comum, primeiro você usa o verbo, depois você tem aí o complemento, o predicado. Só que quando há uma inversão a esse padrão da língua, isso quer dizer que é uma ênfase. E nas 2 vezes aqui, o apóstolo Paulo faz isso. Ele está dizendo literalmente em grego: a si mesmos examinem-se, a si mesmos se coloquem à prova. Então é a si mesmos, 2 vezes, e com essa ênfase. E isso aqui, irmãos, é muito, muito relevante. E tem a ver com o contexto, aqui como a gente viu. Porque os coríntios, e todos nós aqui, nós somos muito rápidos para examinar os outros, os irmãos, as outras pessoas. Mas a nós mesmos, não. Nós somos muito lentos, muito tardios, muito vagarosos, muito demorados para nos olhar no espelho e ver quem de fato nós somos, como de fato nós temos agido. E é por isso então que, nesse contexto em que os coríntios estavam julgando a Paulo, avaliando a Paulo, examinando a Paulo, Paulo diz: a si mesmos examinem, a vocês mesmos se provem. E aqui, irmãos, nós vemos que, em vez de nós avaliarmos os outros, nós devemos avaliar a nós mesmos, porque esse autoexame é extremamente importante
para a nossa vida espiritual. Por vários motivos. Porque ele nos ajuda a reconhecer as nossas limitações, as nossas imperfeições, a nossa real condição como pecadores. Porque também é uma proteção contra a autoilusão, o orgulho espiritual, que muitas vezes nos aflige, muitas vezes nos seduz. Nós muitas vezes somos tentados a nos orgulhar do conhecimento que recebemos da palavra de Deus, como se ele viesse da nossa própria labuta, da nossa própria obra, e não do Senhor, e não do Senhor. E principalmente, irmãos, porque esse autoexame revela a nossa necessidade contínua da graça de Cristo. Quando nós nos examinamos, nós sabemos as nossas limitações, as nossas imperfeições, temos um antídoto contra a autoilusão e o orgulho espiritual, e vemos a nossa contínua necessidade de Cristo, de Cristo, de Cristo. Henry Scudder, ele diz o seguinte sobre o autoexame: nada é mais comum do que as pessoas serem diferentes do que julgam realmente ser. Pois o espírito de cada um, na medida em que é pecaminoso, tende a dar um falso testemunho de si mesmo. Davi disse que estava longe de Deus, quando não estava. Os laodicenses pensavam estar em um bom estado, mas Cristo disse que eram desgraçados e miseráveis. Agora, para que você não erre nesse ponto tão importante, deve usar todos os bons meios para ter o seu julgamento devidamente informado, e então está disposto a julgar a si mesmo, como realmente é, e julgar a sua paz com Deus, conforme ela realmente está. Eu disse que a Santa Escritura deve ser o seu guia ao julgar o que você deve ser e o que você é. É assim que os puritanos tratavam a necessidade do autoexame à luz das Escrituras, diante das Escrituras, diante da palavra de Deus, que deve ser o nosso guia ao julgar o que você deve ser e o que você é, de fato. Mas o que é esse autoexame, irmãos? O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse texto com a palavra examinar e com a outra palavra aqui, provar? Ele usa duas palavras distintas aqui no texto. Dependendo da tradução, elas se confundem aqui no texto, fica difícil saber qual é qual. Mas basicamente a primeira palavra que ocorre aí, examinar, ela é usada 39 vezes no Novo Testamento. E ela basicamente significa experimentar alguma coisa, testar algo, colocar algo à prova. É a mesma palavra que é usada para tentar, ou tentação. Então, essa palavra tem a ver com esse teste, essa experiência de algo. Quando você coloca algo diante de um teste. E essa palavra aqui, irmãos, ela tem um tom, às vezes neutro, ou muitas vezes negativo. Podendo implicar até mesmo um teste malicioso. É quando essa mesma palavra é traduzida por tentação. Lembra que Tiago diz que Deus a ninguém tenta? E ele fala ao mesmo tempo de provação. Na nossa Bíblia está assim, tentação, provação, né? Mas lá no texto grego é a mesma palavra. Não são duas palavras diferentes. A mesma palavra ela pode ser traduzida por tentação, quando ela está num contexto negativo, ou seja, é um teste malicioso para levar ao fracasso de alguém. Ou quando é neutra, é provar. Ela não tem um objetivo negativo, então é neutro. A outra palavra que é usada aqui no texto é prova, ou tem um negativo dela também, reprovar, que ocorre só 5 vezes no Novo Testamento, na verdade 5 vezes aqui nesse texto, para mostrar a ênfase que o apóstolo Paulo está dando aqui no contexto, versículo 3, versículo 5, 6 e 7, então ocorre 5 vezes aqui nesse texto. E ela significa julgar ou avaliar algo como bom ou como mal. Então é uma avaliação que você faz, é um julgamento que você faz. E ela normalmente aqui enfatiza um tipo de teste com a intenção positiva, de aprovar algo, aprovar alguém, ou refinar algo. Então veja que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, como para eles naquele tempo,
é que nós precisamos avaliar, examinar a nossa fé em Cristo. Precisamos nos passar por esse escrutínio, esse teste, nos colocar à prova. E o objetivo não é desqualificar, mas é, ao passarmos por esse teste, sermos aprovados. Passarmos por essa prova diante da palavra do Senhor. E veja que o apóstolo Paulo é muito claro aqui, qual que deve ser o alvo desse exame, desse teste da sua vida. Porque, irmãos, muitas vezes a gente pode fazer isso com diversos critérios. Você pode fazer isso com um critério mundano, ou você pode fazer isso com um critério legalista da sua vida. Isso vai ser um grande peso, E não é isso que a gente quer para ninguém aqui. Mas veja que o alvo desse autoexame, desse teste aqui é se estamos na fé. Não é para medir o meu desempenho de obras, não é isso. Não, é para ver se realmente eu manifesto a fé verdadeira em Cristo. Se a minha fé em Cristo ela é genuína. No contexto da carta aqui, isso se refere à profissão de fé que eles expressavam em Cristo, mas que deveria ser acompanhada, sim, da transformação ou da conduta cristã adequada a essa fé. É o que Paulo está cobrando deles, que eles professem essa fé, mas essa fé não seja só na boca, mas seja demonstrada numa mudança radical da orientação da vida deles, do comportamento deles. Mas veja que o enfoque é a fé. Essa mudança vem da fé, porque o justo ele vive pela fé. Então eles deveriam, e nós devemos examinar se nós estamos na fé, que tem a ver com continuar fiel a essa fé, tanto na conduta, quanto na crença. E a pergunta do apóstolo Paulo aqui para eles, se eles estão na fé, ela é retórica, e visa obter uma resposta positiva, porque todo cristão de fato tem que responder positivamente a isso. Sim, eu estou na fé. Mas no contexto aqui também pode ser que o apóstolo Paulo esperava que muitos respondessem sim, porque eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, eles tinham muitas divisões entre eles, e cada um tinha um grupinho e um líder que eles achavam mais espiritual. E sabe qual era o pior grupo ali da igreja de Corinto? Não era o de Paulo, não era o de Apolo, eram os que diziam que eram de Cristo. Porque esses que diziam que eram de Cristo, eles estavam se julgando mais espirituais do que os outros. E eram os que estavam atraindo mais problemas para a igreja. Mais problemas. Porque não viviam a fé genuína em Cristo da maneira coerente com o Evangelho. E por isso que Paulo diz para eles examinarem a si mesmos. E Paulo sabe que esse grupo arrogante iria fatalmente e precipitadamente dizer que sim, estavam na fé. E nós, irmãos, precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Nós precisamos examinar se nós estamos na fé. E precisamos, como os coríntios, abandonar qualquer caminho mau em que a gente venha a estar e que esteja demonstrando uma fé titubeante, uma fé fraca, ou até mesmo uma falsa fé. Uma fé meramente humana, natural, não divina. Nós precisamos. Os coríntios precisavam abandonar os seus caminhos imorais, como havia ali na igreja. As suas divisões partidárias. Essas coisas são incoerentes com a fé cristã. E é por isso que o texto também nos mostra que eles deveriam examinar não somente se eles estavam na fé, se Cristo estava neles, mas também se que Cristo estava neles. Eles deveriam examinar e comprovar que Cristo está sim em nós. Irmãos, nós fomos criados, como nós bem sabemos e repetimos, nós somos criados à imagem de Deus. Só que o pecado, ele deformou essa imagem em nós. Essa imagem agora está manchada, ela está deformada, ela está desorientada, mas ainda somos a imagem de Deus. Só que essa imagem agora, ela não reflete a beleza, e ela não é voltada para servir ao Criador, mas é voltada contra Ele. Isso torna o pecado ainda mais hediondo, porque nós usamos os dons que Deus nos deu, que nos fazem imagem dEle, de forma contrária ao nosso Criador.
E Cristo, ele foi enviado para renovar essa imagem, para dar forma a essa imagem novamente, para nos moldar novamente a imagem de Deus. E Ele é o padrão dessa imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que nós fomos predestinados, não para ir para o céu. Você não foi predestinado para ir para o céu. Desculpa dizer. Você foi predestinado para uma pessoa. Você foi predestinado para ser a imagem de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. E Deus está usando todas as coisas, ele vai dizer em Romanos 8. Todas as coisas, inclusive o sofrimento, para nos moldar a imagem de Cristo. Porque esse é o nosso propósito. Fomos criados à imagem dele. E o nosso propósito é ser a imagem dele e glorificá-lo, sendo essa imagem. E é por isso que Cristo é enviado para nós que perdemos, ou tivemos essa imagem distorcida e desorientada. E Ele está fazendo isso em nós. E Ele faz isso de dentro para fora. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, examinem se vocês estão na fé. Vejam, vocês reconhecem que Cristo está em vocês. Porque se vocês não reconhecerem que Cristo está em vocês, e que vocês estão sendo moldados, transformados, à imagem dEle, e para demonstrar a glória dEle, isso significa então que vocês foram reprovados nesse teste. Foram reprovados. Mas se nós reconhecermos Cristo em nós, nós vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo diz, aqui nessa mesma carta, no início da carta. Ele diz que, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados por causa da ação, da obra dele nas nossas vidas. Então, irmãos, nós precisamos examinar nós mesmos e ver se estamos na fé e ver se realmente Cristo está em nós. Olha o que outro puritano, Christopher Love, escreveu. Quais são os apetites que mais perseguem você? Alguns homens, se conseguem apenas alimentar o estômago, vestir os seus lombos, manter o seu comércio e cobrar suas dívidas, já se sentem realizados e nada temem no mundo. E se você é alguém que vive apenas uma vida natural, você vive dessa forma. Portanto, considere isto. Você tem vivido por 10, 20, 40 anos. Mas o que você faz para nutrir essa vida de graça? Que esforços você emprega para examinar o seu espírito? Para que uma invasão e incursão do pecado não se abata sobre você? Que esforços você emprega para aproveitar as ordenanças? Para que, ao sugar tudo dos seios do Evangelho, essa vida espiritual cresça mais forte em você? E se você não faz isso, não tem vida espiritual em você, nem pode dizer que Cristo é a sua vida. O que ele está descrevendo aqui, irmãos, é que muitas pessoas batalham por muitas coisas nesse mundo. Muitos cristãos batalham por muitas coisas nesse mundo, mas elas não se esforçam e não batalham pela sua vida espiritual. Não têm o mesmo zelo que tem em suas empresas, em seus serviços, em seus afazeres, nos seus hobbies. Não tem. Se você não faz isso, não tem vida espiritual em você, nem pode dizer que Cristo é a sua vida. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e ver Cristo em nós, ver Cristo sendo formado em nós. Mas há algo mais que Paulo nos mostra aqui nesse texto que a gente precisa olhar nessa autoavaliação. É examinar e comprovar os frutos do Espírito de Cristo em nós. Veja que no versículo 7, ele vai dizer, vocês não pratiquem mal algum. No mesmo versículo 7, ele vai dizer, vocês façam o que é certo. E no versículo 9, vocês sejam aperfeiçoados. E basicamente, se a gente
pegar esse conceito aqui de Paulo, que ele coloca nesses 2 versículos, o 7 2 vezes e no 9, e o que ele está descrevendo aqui é o resultado do fruto do Espírito em nós. O fruto do Espírito em nós vai fazer com que nós não pratiquemos mal algum, que é o que Paulo desejava. É que façamos o que é certo. É que sejamos aperfeiçoados. E a presença de Cristo, irmãos, vivendo em nós, é que vai produzir fruto. Na verdade, Jesus disse, se nós permanecermos nele, nós daremos muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. Por quê? Porque é dele, é ele quem produz. Nós precisamos estar nele. Precisamos estar ligados a ele. E esse é o interesse de Paulo por eles aqui. Essa é a preocupação de Paulo. Paulo não está colocando isso, como nós já vimos aqui, preocupado em ele parecer certo, parecer bom. Não, ele está preocupado com a vida espiritual deles, com a nossa vida espiritual. Para que não façamos mal, para que façamos o que é certo, para que sejamos aperfeiçoados. E é por isso, irmãos, que um puritano, Ralph Venning, ele vai dizer o seguinte: devemos considerar seriamente 2 coisas. Devemos considerar seriamente 2 coisas: o pecado de nossa natureza e a natureza de nosso pecado. Mas como assim o pecado de nossa natureza e a natureza do nosso pecado? Nós precisamos saber o quão pecadores nós somos. Esse é o pecado da nossa natureza. Veja, o pecado não é um acidente que acontece na nossa vida. O pecado não é algo externo. O pecado não é algo alheio a nós. O pecado não é meramente fruto da má influência social do meio onde você vive. Não acha que o pecado veio para os seus filhos porque eles estão lá na escola e a escola é secular, a escola é ímpia, os coleguinhas são ímpios, é por isso que seu filho peca. Não! Ele peca porque é pecador, você peca porque você é pecador. Essa é a natureza. Esse é o pecado da sua natureza, da nossa natureza. Nós somos pecadores, porque a nossa natureza humana foi degenerada pelo pecado. O meu pastor, ele dizia que nós somos sub-humanos. Sub-humanos. Uma vez eu repeti isso, uma irmã ficou escandalizada comigo. E o que ele quer dizer? É que nós não somos o verdadeiro humano que Deus criou, lá no Éden. Nós somos inferiores àquele Adão e Eva, que foram originalmente criados sem pecado, refletindo a glória de Deus, a imagem perfeita de Deus. Então nós somos sub-humanos, até que venhamos a refletir perfeitamente essa imagem. Só assim seremos perfeitamente humanos, humanos novamente. Então nós somos por natureza pecadores hoje. Não que isso faça parte da natureza original de Deus, mas esse é o pecado da nossa natureza hoje, como ela se encontra, caída. E é por isso que nós pecamos. É por isso que os colegas do trabalho, da faculdade, da escola, são tão sedutores com as suas propostas. Porque falam ao coração do pecador. Fala ao meu coração pecador, o coração pecador do seu filho. E seu filho segue. Porque é o pecado da natureza dele. Mas nós precisamos também considerar, como diz Venning, a natureza do nosso pecado. Quais são os tipos de pecados que a gente mais corre o risco de sermos seduzidos e cairmos? Para uns, é o pecado da cobiça sexual. Para outros, é da ganância. Para outros, é o temor de homens. Há vários tipos de pecados. São sujeitos, é claro, a todos eles. Mas nós sabemos que muitos de nós somos tentados em uma área mais do que em outras. Ou em um tempo mais em uma área, em outro tempo mais em outra. Então nós precisamos saber, considerar seriamente essas 2 coisas. O pecado de nossa natureza e a natureza do nosso pecado. Isso tem que fazer parte desse nosso autoexame diante do Senhor. Precisamos saber que nós pecamos é porque somos pecadores. E precisamos saber quais são os pecados que mais nos assediam para fugirmos dele. A gente não encara o pecado, a gente foge dele. A gente resiste a ele. A gente precisa fugir, porque sozinhos somos fracos. Jonathan Edwards, ele vai dizer o seguinte:
Devemos considerar isso como de suma importância para nós. Saber em que estado nós estamos. Se já houve alguma mudança em nossos corações, do pecado para a santidade, ou se ainda estamos no fel da amargura e no laço da iniquidade. Se o pecado foi verdadeiramente mortificado em nós, e se não vivermos no pecado da incredulidade e no rejeitar do Salvador. É isso que o apóstolo Paulo insiste aos coríntios. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Aqueles que têm uma opinião ou esperança sobre si mesmos, de que são piedosos, devem ter grande cuidado em verificar se o fundamento está correto. Se o fundamento está correto. Aqueles que estão em dúvida não devem descansar até que a questão seja resolvida. Você está em dúvida? Está em dúvida se você é cristão de verdade, se a sua fé é verdadeira, se você confia de fato no Senhor, no Redentor? Não descanse. Não descanse. Busque isso. Irmãos, eu preciso lembrar, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo. A certeza da salvação não é intrínseca e automática a sua fé. Isso está na nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, quando ensina sobre a certeza da salvação, a segurança da salvação, ela vai dizer que nem todo mundo que tem fé, ele tem automaticamente a certeza. E que o cristão, muitas vezes, ele tem que lutar muito para obter essa convicção, essa certeza. E ele vai dizer, inclusive, que há muitos presunçosos que têm essa certeza vã, que vai perecer. Mas muitas vezes o cristão, ele luta, ele se angustia, ele ainda não tem essa certeza. Não é que você não possa ter, você pode. Isso é parte da salvação. Isso fortalece também a sua fé em Cristo. Mas o fato é que muitas vezes nós não temos essa certeza. Por diferentes motivos, inclusive a nossa confissão vai trabalhar um pouco sobre isso. Mas o fato é, como diz Jonathan Edwards, aqueles que estão em dúvida não devem descansar até que essa questão seja resolvida. Você precisa buscar essa certeza. Você precisa olhar para isso aqui e responder, e chegar ao ponto de responder afirmativamente: sim, eu estou na fé. Sim, Cristo está em mim. Porque isso vai fortalecer a sua vida espiritual e a sua caminhada cristã. Mas uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse texto, que é importante para nós, que é a necessidade da disciplina. Veja, nós vemos aqui a necessidade do autoexame. Mas o texto também vai trabalhar aqui a necessidade da disciplina. A disciplina da igreja. Veja, irmãos, que Paulo aqui, no final do texto, ele vai dizer que ele entendia que ele recebeu autoridade para governar a igreja de Cristo. Que ele recebeu essa autoridade do Senhor. E ele vê essa autoridade primariamente como a autoridade para edificar a igreja, por meio da pregação do Evangelho, por meio de ensinar a Cristo, e levar essas pessoas a Cristo. Só que, embora ele visse que essa era a tarefa primária, esse era o uso primário da sua autoridade como apóstolo, ele reconhece aqui que há momentos em que essa autoridade precisa ser usada para destruir. Ele está fazendo um contraste de um construtor, que ele edifica, mas às vezes ele tem que derrubar, ele tem que destruir algo. Tem casas que não tem como você meramente reformar, você derruba e você constrói outra. E ele está usando essa analogia, essa comparação de edificar e de destruir, para falar aqui da disciplina, da pregação do Evangelho, por meio da qual ele abre a porta dos céus para pecadores, e da disciplina, quando ele fecha essa porta dos céus para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, e que insistem em viver nesses pecados. Irmãos, João Calvino, ele entendia que a pregação e os sacramentos eram as duas marcas da verdadeira igreja. Duas marcas da verdadeira igreja. Ele não incluía ali no seu tempo a disciplina como uma marca.
Mas depois outros reformadores, outros reformados, eles vieram incluir essa terceira marca, que é a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica corretamente administrada. A Confissão de Fé Escocesa de 1560, que é a primeira confissão de fé presbiteriana, escrita lá por vários Johns, né, entre eles John Knox, ela trata já traz essas 3 marcas da verdadeira igreja. E nós entendemos, irmãos, biblicamente, que Cristo conferiu à sua igreja o poder das chaves, essa autoridade, visando a disciplina, a pureza da igreja, e visando abrir a porta do reino dos céus para pecadores arrependidos. É por isso que a Confissão de Fé de Westminster, quando vai explicar sobre essas chaves, ela vai dizer o seguinte: a esses oficiais estão entregues as chaves do reino dos céus. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou absolver pecados, de fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra, quanto pelas censuras, e de abrir aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho, e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Então veja que o que a Confissão de Fé está interpretando é que quando Cristo dá as chaves para Pedro, e também faz isso para os demais apóstolos, ali não é um gesto para Pedro, por exemplo, como os católicos afirmam que Pedro tem as chaves da igreja, do reino dos céus. Não. Nem meramente para os apóstolos lá que já morreram todos ali no primeiro ou no máximo o último ali no 2º século. Não. Não. Ali ele está dando para a igreja. Os apóstolos representam a igreja. A igreja e todos os oficiais da igreja recebem essa autoridade por meio da pregação da palavra, pregação do evangelho. E veja, irmãos, que a disciplina no uso dessas chaves, ele continua corrente na igreja. A disciplina é necessária. A Confissão de Fé de Westminster vai explicar que as censuras ou a disciplina é necessária para chamar e ganhar para Cristo irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar que a ira de Deus com justiça possa cair sobre a igreja, se ela permitir que os sacramentos, que são selos divinos para a igreja, sejam profanados por ofensores notórios e obstinados. Então a disciplina é necessária. Mas o que eu queria chamar a atenção, irmãos, nesse contexto aqui, é que, veja, se aqueles coríntios, e se cada um de nós realmente fizesse o uso correto desse autoexame, de examinar nós mesmos, segundo o Evangelho, a disciplina seria desnecessária. Veja que Paulo não está com desejo de fazer isso. Veja que Paulo parece que ele nem se sente à vontade de fazer isso, mas ele entende que é autoridade, e se fosse necessária, ele iria usá-la. Mas ele chama eles para que eles se examinem, para que até mesmo ele possa parecer que foi reprovado, que ele estava errado, estava enganado, mas não importa para ele, o importante é que aqueles irmãos estivessem bem espiritualmente. E veja, irmãos, que se nós praticássemos esse autoexame, esse zelo pela nossa vida espiritual, não haveria necessidade da disciplina na igreja. Não haveria necessidade de pessoas serem chamadas pelos pastores, pelos presbíteros, pelo conselho da igreja, serem julgados, avaliados, e muitas vezes afastados da ceia, ou até mesmo excluídos da igreja. Não haveria necessidade, se a gente se examinasse, se a gente se arrependesse, se a gente realmente tivesse um zelo por buscar o Senhor. Mas como muitas vezes, irmãos, nós não fazemos o dever de casa, nós precisamos que outros irmãos, outros líderes nos exortem, nos repreendam, nos disciplinem, para o nosso bem, como diz a Confissão de Fé. É para chamar para Cristo você que às vezes está em falta. É para que você volte para Cristo, para que você confie nele, para que você seja coerente nele. Um puritano, Henry Scudder,
ele diz o seguinte sobre isso. Ele diz o seguinte, presta atenção. Você consegue suportar que a sua alma seja desvendada e o seu pecado amado seja ferido por um ministro zeloso, aprovando tal ministério e estimando ainda mais esse ministro? Você, como Davi, deseja que o justo o repreenda e teria um ouvido obediente a um sábio repreendedor? Você aceitaria uma disciplina? Se um irmão chegar para você e te repreender, como Davi diz, que o justo me repreenda. Se o pastor Rafael chegar para você e dizer, irmão, irmã, olha a forma como você está vivendo a sua fé. Olha a forma incoerente como você está vivendo a sua fé. Você aceitaria? Você estimaria ele ainda mais, porque ele foi amoroso e falou com você e repreendeu o seu pecado, em vez de deixar você na ignorância e na perdição eterna? É isso que esse puritano diz. Então, irmãos, quando nós não nos examinamos devidamente, é necessário que outros façam isso, com a autoridade do Senhor. Quando nós não nos examinamos devidamente, nós nos colocamos em grande risco. O puritano Thomas Blake, ele ensina que os juízos de Deus ao nosso redor, à nossa volta, no mundo, clamam para que nós olhemos para dentro de nós e conheçamos a praga do nosso próprio coração. Veja as pragas no mundo, veja as tragédias, veja os juízos temporais de Deus. E ele diz, isso faz com que nós voltemos para dentro do nosso coração e vejamos uma praga ainda maior dentro dele. E essa praga maior dentro dele é que traz essas pragas menores externas para a nossa vida, para a nossa sociedade. Todo homem, então, ele diz, deve estudar o seu próprio coração e esforçar-se para conhecê-lo e ver a pecaminosidade, a vileza e a miséria dele. Miséria dele. E o que nós fazemos diante de tudo isso, irmãos? O que nós fazemos para concluir diante de tudo isso? Nós sabemos que um contador, ele avalia os livros de uma empresa para verificar a sua saúde financeira. E nós também precisamos realizar um balanço espiritual da nossa própria vida. Só que nós não podemos simplesmente nos contentar com um balanço que nós mesmos fazemos. Nós sabemos a nossa falha. E as empresas também sabem disso, e elas fazem, muitas vezes, uma auditoria externa, independente, contratam um auditor externo, uma empresa certificada para isso, para que faça uma checagem e aquele balanço que a própria empresa fez seja submetido para uma auditoria confiável. E nós também precisamos submeter a nossa vida para uma autoridade muito maior e mais confiável do que a nossa. O Espírito de Cristo, que realmente pode sondar nosso coração e pode mostrar para nós, por meio da palavra revelada dele, quem nós somos, como nós temos vivido, qual que é a natureza da nossa fé, como nós temos vivido essa fé. Então, faça pessoalmente um balanço espiritual. Avalie quais são os seus ativos espirituais, quais são os frutos do Espírito que estão presentes na sua vida, quais são os seus passivos. Passivos, nesse caso aqui, são dívidas, seus pecados, pecados que ainda dominam você, tentações que te assediam, áreas de sua vida que precisam ainda de arrependimento. E depois você vê os seus ativos, os seus passivos, qual é o patrimônio líquido que sobra em Cristo? Qual é o seu patrimônio líquido em Cristo, pela graça dele? Você recebeu a justiça de Cristo? Sua fé nele está crescendo? Você vive em comunhão com Deus triuno? Qual é o seu patrimônio pela graça do Senhor? Mas submeta-se à auditoria externa, divina. A palavra de Deus é o padrão. Um auditor, ele vai utilizar normas contábeis. E Deus utiliza a palavra dele como padrão para avaliar a sua vida. Não pode ser um critério aleatório. Nem mesmo de homens piedosos. Tem que ser o padrão da palavra de Deus. E você precisa do auditor, é o próprio Espírito de Cristo. Esse é o auditor que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E nos ajuda a identificar essas áreas que precisam de correção. Há testemunhas também na auditoria.
E a comunidade da fé, a igreja, é essa testemunha, que desempenha um papel importante nessa nossa avaliação da nossa vida espiritual, através de conselhos, através de exortação, através do encorajamento de irmãos. Esse é o papel da igreja, esse é o papel da comunidade de Cristo, é o papel do corpo de Cristo. E algumas práticas piedosas que você pode usar para colocar isso tudo aqui que nós falamos em prática. Uma dessas práticas piedosas que os puritanos tinham é a prática de ter um diário espiritual. Sei que hoje é fora de moda, no passado isso muitos tinham, homens tinham, né? Hoje em dia, se um homem tem às vezes um diário espiritual, eu falo, estranho. Mas qual o problema nisso? Se você gosta, se você quer, ou se você pode, ou quem sabe você, ao ouvir isso, você ser despertado a fazer, usar um diário para você anotar a sua vida espiritual, a sua caminhada com Cristo, os seus pecados, as áreas em que você cresceu, o que você precisa, os seus motivos de oração, motivos para você agradecer depois. Agradeça. Tem um diário. Henry Newcomb, ele escreveu no seu diário, em dezembro de 1661, ele escreveu o seguinte, e serve de sugestão para nós, nesse inventário espiritual, nesse interrogatório espiritual da nossa alma. Ele diz assim: eu tinha certeza de que seria precioso proveito para mim refletir seriamente sobre essas perguntas em minha própria alma. Aí ele coloca 7 perguntas. Quais evidências eu tenho para o céu? Quais evidências eu tenho para o céu? Segunda, em que sou melhor ou pior do que já fui? Já fez isso? Como é que é a minha vida hoje comparado com o que eu era antes? Quando me converti, mudou? Continuou a mesma coisa ou até piorou? Terceiro, quais pecados mais prevalecem em mim? Quarto, quais graças eu mais necessito? Quinto, quais misericórdias eu já recebi? Sexto, quais aflições Deus desejou usar para o meu bem? Lembra a oração que nós fizemos durante o culto? Como Deus muitas vezes manda aflição, manda o deserto para a nossa vida. Ele diz quais aflições Deus desejou para o meu bem. Lembra de Romanos 8, que Deus usa todas as coisas, o sofrimento, para nos moldar a imagem de Cristo? Sétimo, o que tenho para sustentar o meu coração se vierem tribulações? Se vierem tribulações, você está preparado? Você está se preparando para momentos, para dias ruins, dias maus, dias da provação? Então veja, irmãos, que nós precisamos fazer uso desses meios. Uso desse meio, dessas perguntas piedosas. E eu tenho muitas outras aqui, poderia ler, mas o tempo não nos permite. Mas há algumas dicas que eu ainda gostaria de deixar. A prática de se reunir em grupos de estudo bíblico. Os puritanos faziam isso. Reuniam suas famílias, tanto individualmente, como também com outras famílias, em grupo, entre homens, para lerem a Bíblia, para orarem juntos, para se exortarem, para se incentivarem na caminhada cristã. Faça isso. Na igreja nós temos incentivado irmãos a fazerem isso. Junta com outros irmãos, fala com o pastor. Pastor, queremos nos reunir toda semana, 15 em 15 dias, uma vez no mês, pastor, para orar, para ler a Bíblia, para estudar, quem sabe, um livro, juntos, para nos incentivarmos na vida espiritual. Faça isso. Busque a direção da liderança, mas faça. Isso é piedoso, isso sempre foi útil na história da igreja. Faça essas perguntas para vocês mesmos nesses grupos. Irmãos, esse autoexame diante das Escrituras, diante de Cristo, é algo que está muito em falta em nosso meio. Nosso meio é reformado muitas vezes. Às vezes nós não paramos para realmente avaliar a nossa vida espiritual. Nós já presumimos que somos crentes e está bom. Mas esses puritanos, que eram muito mais reformados do que nós, eles viam como algo essencial para a carreira deles, para a vida cristã deles. É algo que eles deveriam fazer diariamente. E nós precisamos exercitar essa disciplina bíblica e piedosa diante de Cristo e diante da palavra dele, irmãos.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nessa tarefa.